Muito bem, meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, nosso Deus, em Lucas, capítulo de número 12, a partir do verso de número 13. Hoje, nesta mensagem, a palavra do Senhor vai tratar a respeito dos cuidados demasiados com esta vida. E muitas das vezes em detrimento das coisas celestiais, característica daquele que é avarento. Cuidado. Vamos à leitura. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava entre si dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Disse então: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Aqui está o texto e Jesus traz o ensinamento, lógico, voltado exatamente para esta situação, porque aqui nós temos um dentre a multidão dizendo para Jesus orientar o seu irmão que repartisse consigo então a sua herança. Essa é a preocupação dele. Então Jesus traz esta parábola. Quantos ensinamentos nós temos dentro das Sagradas Escrituras por parte do Senhor Jesus, alertando o homem quanto à avareza. No capítulo 6, por exemplo, de Mateus, nós temos ali também o Senhor até fazendo comparação com os pássaros que eles não plantam, eles não trabalham a terra, porém não falta para eles de jeito nenhum os alimentos, ou não faltam os alimentos de maneira alguma. Também fez uma comparação com os lírios do campo, que se vestem de uma maneira excelente, sem tecer nada. Ou seja, e aí fez uma comparação com Salomão, que nem mesmo Salomão, na sua grande glória, se vestiu como um deles. Tanto os pássaros quanto os lírios do campo, eles recebem de Deus, eles têm o cuidado do Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra. Ora, se Deus cuida de pássaros, se Deus cuida de árvores, se Deus cuida das plantas, como não vai cuidar do homem? Não são os homens mais importantes para Deus do que qualquer outra coisa? Contudo, o que nós temos é um homem que não retribui esse cuidado para com Deus. Embora o Senhor cuide nos detalhes de cada um, não existe mais esta preocupação com Deus, em colocar Deus em primeiro lugar. Então, quando nós lemos no Evangelho as orientações, isto não quer dizer que você não possa trabalhar, que você não possa projetar, que você não possa correr atrás de alguma coisa. Não. O que está sendo colocado é algo que é
tão excessivo e uma preocupação tão grande que se torna em detrimento daquilo que é o mais importante, que é a parte espiritual. Afinal de contas, aquilo que é material vai passar, vai terminar. E aquilo que é o espiritual é a parte que vai perdurar para a vida eterna. Como que nós estamos lidando com estas coisas? Hoje em dia, nós temos pessoas tão presas nas coisas materiais que acaba que sofrendo não só o reino de Deus. O reino de Deus já está esquecido faz tempo. Agora começa a sofrer também a família. Não tem tempo, tem pai que não tem tempo para o filho, tem mãe que já não tem mais tempo para o filho, já não existe mais o tempo, quem é casado não tem mais o tempo para o cônjuge, não existe mais, porque é um afã de trabalhar, é um afã de conquistar, é um afã de vender, de comprar, e tantas preocupações que aquilo que é de tanta importância para nós e que deveria ter um grande valor está sendo esquecido. O tempo está passando, está se indo embora. Nós deveríamos valorizar mais a nossa família, nós deveríamos valorizar mais a nossa saúde, porque muitas das vezes, trabalhando do jeito que estão, daqui a pouco, tudo que ganhar, quando chegar lá no finalzinho da caminhada, vão ser gastos em quê? Às vezes, na área da saúde, porque o corpo físico não suportou, não aguentou. Ora, a mensagem desta oportunidade é para te despertar, para procurar valorizar os momentos que realmente são importantes da nossa caminhada. E quais são eles? Primeiro, o reino de Deus. Valorizar a obra de Deus. Agradecer a Deus pela saúde, pelo emprego, pela porta que Ele abriu. Segundo, valorize a sua família. Aqui nós temos questões entre família. Que triste. As famílias brigando entre si por causa de quê? Por causa de herança. Por causa daquilo que vai ficar ou não vai ficar para nós. Então, perde-se aqui o amor entre o irmão por causa do quê? Daquilo que é material, daquilo que o ladrão mina, daquilo que a ferrugem consome. Tá? E agora, a fraternidade está sendo esquecida. Muitas das vezes nós falamos para a igreja que hoje um filho que você tem no braço, digamos, pegando alguém que na igreja tem um pequenininho hoje, que não tenha nenhum ano, quando nós piscarmos os olhos, pronto, vão ter 22 anos, vão ter 30 anos. Eu tenho visto isto, parece que os meus filhos, eu os tive no braço anteontem, e hoje já estão aí na casa dos 30 anos. Que coisa, hein? O tempo passa. O tempo, ele não espera ninguém. Ele está correndo. Vamos aproveitar a oportunidade. Hoje, Deus tem te dado uma oportunidade. Que tal você olhar para si, às vezes se esquecendo até de si mesmo? Não tem se valorizado, não tem se cuidado, não tem realmente aproveitado as oportunidades que Deus tem te dado. Então, preste atenção. Esta vida, como disse o apóstolo Pedro, é como um vapor de fumaça. Ela vai acabar, ela vai passar. Converse com alguém que tem na casa, que está hoje na casa dos 80 anos. E pergunte para ele a respeito desse tempo que se passou, se demorou tudo isso que a gente pensa que tenha demorado. Você que está me ouvindo nessa oportunidade, quantos anos você tem? Será que você tem a percepção de que realmente demorou? Você experimentou realmente todos esses anos que se passaram? Foram bem aproveitados? Foram bem usufruídos? Ou quando você acordou, às vezes nem acordou ainda, para prestar atenção na idade que hoje você tem?
Então, nessa questão aqui, este cidadão, ele construiu, ele plantou, ele se enriqueceu, a herdade dele produziu em tanta abundância que ele diz: agora eu não tenho aonde recolher tudo aquilo que eu acabei recolhendo. Onde vou colocar os meus frutos? Ou seja, decidiu derribar os antigos celeiros e edificar outros maiores. Que lição que eu tenho aqui! Que coisa extraordinária! Derribar os celeiros já existentes, acabar com aquilo que já tinha conquistado, para conquistar algo maior ainda, e ali recolher todas as novidades e também os seus bens. E vai dizer para a alma: agora você tem para muitos anos, você vai descansar, você vai comer e vai beber e vai folgar. Quanto tempo nós temos? Você tem quanto tempo de vida ainda mais para frente? Às vezes, eu fico impressionado em observar situações da nossa caminhada de pessoas. Eu conheço pessoas que passaram pelo vale da sombra da morte e saíram de lá. Estão vivas. Estão vivas. Em contrapartida, tem pessoas que não passaram nada, estavam numa saúde perfeita. De repente, um infarto fulminante foi embora. Não deu tempo nem se despedir dos entes queridos. Que coisa! Pois é a surpresa da caminhada nessa jornada debaixo do sol. Qual vai ser o momento que nós vamos partir? E o que nós vamos deixar, irmãos? Para quem vai ser? Então é melhor deixar a amizade, o amor. O que eu posso fazer hoje? Então eu quero alertar cada um nessa oportunidade. Aquele que é casado, olhe para o cônjuge, olhe para a família, olhe, tem filhos, olhe para os seus filhos. Às vezes você tem o seu negócio próprio, né? A empresa, olhe para aquilo que Deus te deu hoje, que bênção. De repente, para você, você olha, está pequeno, mas louvado seja Deus. Você tem um salário hoje, de repente você olhe para o teu salário e diga: é pequeno, é pouco, mas é o que Deus te deu hoje. Valorize, agradeça a Deus. Você tem saúde, está com saúde plena, e às vezes o que dá para gastar em seu favor no final do mês é pouquinho. Então gaste em seu favor, se valorize, valorize o dia, valorize hoje a tua saúde e as oportunidades. Então, se é casado, se tem filho, é solteiro, está namorando, então olhe para a namorada, para o namorado e valorize a oportunidade do namoro, hein? Está sozinho, ainda não tem essa oportunidade, vai orando a Deus se for esse o seu desejo. Se não, agradeça a Deus também por tudo. Vamos ser mais gratos e vamos valorizar realmente o que importa, porque esta vida aqui, ela é passageira. Em um dado momento, como está escrito aqui, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Este aqui, vou terminar a minha mensagem da seguinte forma: este aqui ainda ajuntou um tesouro enorme. E o que dizer da nossa região, em que se trabalha, 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 para quê? Para pagar conta. Porque se fosse para trabalhar tanto quanto se trabalha para ficar milionário, eu acho que ainda compensaria. Mas na atual circunstância que nós estamos vivendo, estamos trabalhando, trabalhando para pagar contas e mais contas. E cada vez aflição sobre aflição. E aquilo que é o maravilhoso, o extraordinário da vida está sendo esquecido. Então preste atenção. Louco, nesta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens
preparado, reservado para quem será. Então vale a pena parar e pensar: eu preciso ajuntar tesouro nos céus. Eu preciso aproveitar a cada dia e a cada momento o ar que Deus tem me dado. Valorizar isto. Valorize isto. Eu vi uma história, li a história de um homem multimilionário. E a filha dele, depois da sua morte, na realidade, no dia do seu velório, ela deu um testemunho dizendo que o pai, ele tinha milhões, milhões, comprava tudo o que queria e tudo que o dinheiro pudesse dar, ele conseguiria, como conseguiu em toda a vida. Mas ela disse assim: nesta madrugada, ele partiu procurando alcançar o ar que é de graça e não conseguiu. E ali expirou naquela cama. Que terrível! Então, aquilo que Deus tem me dado hoje, eu quero usufruir. Aproveite a oportunidade de Deus para a tua vida. E aí o Senhor, em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vão faltar, não. Deus vai te dar, assim como dá para os pássaros, assim como ele faz com os lírios do campo, você tem mais valor para ele. Você não será esquecido. Mas, por outro lado, não se esqueça de Deus. Amém.